Começa agora mais um TCU em Ação. Você vai acompanhar alguns dos principais trabalhos realizados pelo Tribunal de Contas da União em benefício da sociedade. TCU cedia o Seminário Cooperação Internacional e os Tribunais de Contas Brasileiros. Mais de 4.500 pessoas participam de diálogo público em Belo Horizonte. Tribunal realiza ações preventivas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Como está a educação pública no Brasil? Como melhorar a qualidade do ensino? Quais áreas necessitam de atenção especial? O TCU foi atrás das respostas e coordenou uma auditoria no ensino médio brasileiro. Os planos são muitos. Depois do terceiro ano, por causa da influência da escola, dos projetos que eles passam aqui, eu quero fazer a faculdade de administração. Eu pretendo fazer engenharia civil e já estou pesquisando sobre a área, né? Eu quero fazer relações internacionais porque eu posso, por exemplo, ser um embaixador, um cônsul, um diplomata, trabalhar em outras áreas. Mas será que o Estado oferece estrutura para que os jovens consigam realizar todos os sonhos? Com o objetivo de contribuir com a melhoria da educação, um diagnóstico sobre a oferta e a qualidade do ensino médio no país foi apresentado na sede do Tribunal de Contas da União, em Brasília. Esse é o resultado de um trabalho coordenado pelo TCU e que envolveu outros 28 tribunais de contas do Brasil. O relator do processo é o ministro Valmir Campelo. É considerada a maior auditoria até hoje feita no país. Não é nenhuma crítica negativa que o tribunal faz, não é nenhuma ingerência administrativa com relação a isso, mesmo porque a responsabilidade é dividida com todos os estados brasileiros, principalmente. Mas é uma colaboração que a gente está dando, mas não no intuito de levantar problemas. A auditoria envolveu 90 auditores que visitaram 580 escolas em todo o país. Foram avaliados 4 aspectos: cobertura, gestão, financiamento e professores. A avaliação destaca que há riscos de não cumprimento da meta 3 do projeto de lei do Plano Nacional de Educação, que estabelece o compromisso de universalizar, até 2016, o atendimento escolar para a população de 15 a 17 anos. Segundo os auditores, uma das razões é a carência de pelo menos 32 mil professores do ensino médio com formação específica nas disciplinas obrigatórias. Existem 46 mil professores lecionando, mas sem formação específica, e outros 60 mil fora das salas de aula, atuando em outras funções dentro das escolas. Há uma necessidade de que os governos dos estados possam fazer o treinamento desse professor. O levantamento, que vai apoiar o Ministério da Educação na execução de melhorias estratégicas, ainda apontou diferenças nas informações de orçamento e investimento envolvendo estados e governo federal, o que impossibilita dados precisos sobre o quanto é realmente gasto em educação. Já no Plano Plurianual, que orienta as ações do governo federal, a fiscalização identificou falta de metas claras para o ensino médio até 2015. Belo Horizonte recebeu o maior diálogo público do país até o momento. Com 4.500 participantes, o evento tratou de temas como licitações e contratos, convênios, obras e controle social. Confira. A abertura do diálogo público em Belo Horizonte atraiu representantes de praticamente todos os 853 municípios do estado. 4.500 pessoas lotaram um dos auditórios do Expo Minas. Participaram da abertura do encontro ministros do TCU e representantes do governo de Minas Gerais. O Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas dos estados têm uma participação muito importante, não só pelo esse papel constitucional no controle da execução orçamentária, mas também pelo seu corpo técnico, pelos seus titulares, ministros, conselheiros de alto nível e por sua função institucional. Eu acho que a governança ela tem se tornado cada dia mais um tema que
representa para os países a escolha entre o desenvolvimento e o não desenvolvimento. 10 capitais do país já receberam uma edição do Diálogo Público. Com os encontros, o Tribunal de Contas da União quer ajudar os gestores a adotar medidas que evitem irregularidades, como superfaturamento e licitação ilegal. Entre os problemas encontrados com frequência pelo TCU estão falta de projeto básico ou executivo para execução de obras e estudos ambientais inadequados, falhas que são cometidas principalmente nos pequenos municípios, porque os gestores muitas vezes desconhecem a legislação. O importante é passar para todo gestor público, para o administrador, de que ele não pode iniciar uma administração sem uma planificação. Para isso, o tribunal fez um referencial de governança para todo o Brasil e agora faremos um manual, um guia de como deve ser governado um município, o estado ou até um ministério. O Tribunal de Contas da União, quando ele coloca essa palavra governança em pauta, na verdade ele está fazendo um pacto de desenvolvimento para o Brasil. Eu digo sempre que o Tribunal de Contas, tanto do TCU como dos estados e dos municípios, tem um papel muito importante. Tem um papel fiscalizador, de controlar, de fiscalizar, mas tem um papel sobranceiro também, que é o papel educador, de orientar os gestores, de se relacionar com a sociedade, né, com os cidadãos. No momento em que o tribunal presta serviço na área de controle, ele também está garantindo a qualidade dos demais serviços que são prestados ao cidadão. A maior parte dos gestores que participou do Diálogo Público em Belo Horizonte veio de cidades pequenas, com menos de 20 mil habitantes, administradores que se preocupam com a boa aplicação dos recursos públicos e também com as penalidades geradas pela má gestão. Eles elegem a falta de informações como principal motivo para a ocorrência das irregularidades. O município pequeno, às vezes, ele tem um pouco mais de dificuldade a acesso, às vezes, mesmo de informações mais diretas e, às vezes, até de um auxílio mais na questão de informação. Esses encontros, justamente, vêm de encontro para nos ajudar para que a gente seja orientado da forma correta. Então, isso é de grande valia para a gente, porque a gente estaria evitando cometer esses erros. Principalmente os municípios pequenos e com poucos recursos financeiros, nós encontramos diversas dificuldades. E a principal é a falta de conhecimento técnico dos próprios operadores municipais, no sentido de aplicar aquilo que o tribunal espera de nós. Então, essa conferência é, na realidade, uma grande oportunidade de nós estarmos aproximando do tribunal e do que ele quer, do que ele espera do jurisdicionado. Este prefeito veio de Joaquim Felício, uma cidade do norte de Minas com menos de 5 mil habitantes, que fica a 300 quilômetros de Belo Horizonte. Ele acompanhou atentamente as orientações para a boa gestão dos recursos públicos. Foi uma excelente decisão do Tribunal de Contas em preparar os prefeitos, os vereadores, os servidores, né? E isso vem trazer o quê? Um resultado melhor no município, que é o que a gente quer, e um futuro mais tranquilo com relação às contas da gente. Estão previstas mais edições do Diálogo Público em outras capitais, como Natal, Florianópolis, João Pessoa, Cuiabá, Curitiba, São Luís, Rio Branco, Palmas e Brasília. A seguir, Tribunal realiza ações preventivas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O intervalo é rapidinho. A gente volta já. O Tribunal de Contas da União foi sede do seminário Cooperação Internacional e os Tribunais de Contas Brasileiros. No encontro, o presidente Augusto Nardes destacou a importância da parceria entre o TCU e os Tribunais de Contas regionais para o sucesso das auditorias coordenadas. Veja mais na reportagem. O encontro foi promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e realizado no auditório do TCU. Presidentes e conselheiros dos Tribunais de Contas estaduais vieram a Brasília para discutir iniciativas regionais e globais de cooperação.
O objetivo do encontro foi debater a realização de trabalhos conjuntos, a adoção de normas internacionais de auditoria e a avaliação das instituições fiscalizadoras. Uma das possibilidades de trabalho integrado são as auditorias coordenadas, já realizadas nas áreas de meio ambiente e de educação, pelo Tribunal de Contas da União e por tribunais de contas estaduais e municipais. Para o presidente do TCU, essas ações podem ajudar o desenvolvimento do país. Representa um fato inédito, inovador, porque nós, além de avaliarmos a questão da legalidade, passamos também a avaliar a questão da operacionalidade, do desempenho. E isso está produzindo para o Brasil uma demonstração de que o controle pode ser indutor do desenvolvimento brasileiro a oferecer para quem governa quais são os grandes gargalos na administração pública brasileira. Para o conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Sebastião Elvésio, as análises refletem o desejo de transparência revelado pela sociedade. Aquelas manifestações das ruas de junho do ano passado mostraram que o cidadão deseja saber se aquele recurso que foi aplicado se permitiu alcançar o resultado ou não. Quando o gestor é bom e esse resultado é obtido, que ele seja divulgado. Da mesma forma, quando o gestor não foi eficiente, que também a situação seja levada à população. Avaliar as instituições de controle é um dos desafios das entidades fiscalizadoras. E um dos instrumentos disponíveis para isso é o SAI-PMF, apresentado pelo secretário do Tribunal de Contas da União, Luciano Dani, responsável pela implantação do piloto do programa no TCU em 2013. Essa é uma ferramenta para ajudar a entender como funciona e quais resultados estão oferecendo as instituições de controle externo como o TCU. E ela permite, então, a gente identificar os pontos fortes e as fragilidades, os lugares onde a gente precisa melhorar, as oportunidades para melhoria institucional. O especialista principal do Banco Mundial para a América Latina e Caribe, Joseph Quizito, ressaltou a visão do banco sobre as iniciativas de cooperação discutidas durante o evento. A visão do Banco Mundial de continuar a apoiar o bom trabalho dos tribunais de contas por causa da importância do papel dos tribunais em assegurar o bom uso dos recursos públicos no país. Estamos aqui para aprender lições de como solucionar desafios de desenvolvimento. Não há nenhum lugar no mundo com experiências tão variadas como no Brasil. Procurado fazer esse processo. First we started implementation of the... Portanto, nós temos mais dois debates, Sebastião Elvésio. O ministro Haroldo Cedrais de Oliveira e auditores do TCU estiveram na Autoridade Pública Olímpica. A visita faz parte da atuação preventiva do TCU em relação aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Veja mais na reportagem. Segurança, infraestrutura e transporte. Essas são as áreas que merecem atenção especial para a realização plena dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. E para que o Brasil possa cumprir com as tarefas e as responsabilidades assumidas, o Tribunal de Contas da União vem realizando ações preventivas para a execução do evento. O Tribunal de Contas da União tem feito um esforço gigantesco para dar uma contribuição à realização plena dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro no ano 2016. Em viagem ao Rio de Janeiro, o ministro Haroldo Cedrais e a equipe do TCU visitaram a Autoridade Pública Olímpica. Na ocasião, foi apresentada a matriz de responsabilidade lançada em janeiro. O documento define as obrigações para a organização e a realização do evento esportivo, frente às obrigações assumidas junto ao Comitê Olímpico Internacional. Agora, com a matriz de responsabilidade, há um balizamento maior sobre os empreendimentos que são essenciais à realização dos Jogos Olímpicos, né? Esses empreendimentos eles serão fiscalizados e há temáticas distintas, né, sobre eles, há questões relativas a obras propriamente ditas, há contratações relativas à tecnologia da informação, à segurança pública
a mobilidade urbana, né? O presidente da Autoridade Pública Olímpica, general Fernando Azevedo e Silva, destacou a importância da atuação do TCU para a publicação tempestiva da matriz. Quando fui indicado, teve a sabatina para o Senado, um dos principais apostilas e documentos em que eu me preparei para a sabatina no Senado foram os 2 acordos do TCU em relação aos Jogos Rio 2016 de 2013, que era um documento para mim completo. Então o TCU para mim é muito bem-vindo aqui como modo até de prevenir possíveis descaminhos, possíveis distorções em relação aos Jogos. Durante o encontro, o general apresentou alguns pontos críticos para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, como, por exemplo, a construção do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai funcionar como laboratório de análises antidoping durante os Jogos, e o Complexo Esportivo Deodoro, que vai abrigar diversas modalidades esportivas. Durante a agenda no Rio de Janeiro, a equipe do TCU se reuniu com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e com os técnicos do TCM Rio de Janeiro para discutir os avanços do portal Fiscaliza Rio 2016, que permitirá que os cidadãos acompanhem os gastos dos recursos federais, estaduais e municipais com as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. Esse é um grande avanço para o Sistema Nacional de Controle Externo, para essa interação dos tribunais é muito importante para que a sociedade tenha conhecimento da verdadeira e da real aplicação dos recursos públicos. O Tribunal de Contas da União está aqui hoje em parceria também com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, com o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, montando um portal que vai ser, na minha opinião, um novo instrumento na busca permanente do envolvimento da sociedade no que mais nós queremos, que é o controle social das políticas públicas no Brasil. A seguir, TCU cedia o workshop do programa 3I para dirigentes das entidades fiscalizadoras superiores da OLACEFES. A gente volta em instantes. O Tribunal de Contas da União foi sede de workshop do programa 3I, uma ferramenta que auxilia no planejamento e na implementação das normas internacionais de auditoria em uma instituição de controle. O programa direciona-se às entidades fiscalizadoras superiores dos países da América Latina e do Caribe. Acompanhe. Os membros da Organização Latino-Americana e do Caribe de Instituições Fiscalizadoras Superiores, OLACEFES, tiveram a oportunidade de conhecer o programa 3I, apresentado em uma oficina na sede do TCU em Brasília. O 3I destina-se a apoiar a implementação das normas internacionais de auditoria e é gerenciado pela Iniciativa para o Desenvolvimento da INTOSAI, órgão de capacitação da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Os participantes trocaram experiências e apresentaram os desafios enfrentados para implementar as normas. It works and it provides this support, by creating global public goods, like the ESI compliance assessment tools and ESI implementation handbooks. There is a community portal for building a community of practice and knowledge sharing, which is called the 3I Community Portal, and we also provide support to SAIs when they are implementing ESIs. O presidente da Corte de Contas de El Salvador, Rosalio Toches, afirma que o treinamento sobre o programa 3I e iniciativas semelhantes ajudam as cortes a serem mais eficientes no controle do uso do dinheiro público. Este tipo de eventos para un país como el nuestro tiene mucha importancia, a razón de que aquí dan lineamientos internacionales sobre la Contraloría que debe ejercer sobre los ingresos de los estados. Y en ese sentido, nosotros en El Salvador hemos dado grandes avances, hemos suscrito convenios, sobre todo para el combate a la corrupción. Tengo 10 meses de estar en la Contraloría de la República y he apostado luchar por la transparência e um combate frontal contra a corrupção. Para o Controlador-Geral do Chile, país que faz parte do Conselho Diretivo da OLACEFES, o treinamento traz a oportunidade de expandir e nivelar conhecimentos.
Eso nos permite generar cadenas de buenas prácticas, nos permite que las personas que realizan actividades de control al interior del Estado homogeneicen, mantengan una cierta simetría del trabajo, que la naturaleza del trabajo y los procesos de trabajo de la auditoría externa tengan una identidad sobre la base de particularmente la aplicación de las ISAI, que son las normas de auditoría gubernamental que propone la Intosai, que é a entidade mundial que nos reúne. Após o workshop, uma reunião do Conselho Diretivo da Olacefes abriu a Assembleia Extraordinária da organização. Representantes de entidades fiscalizadoras superiores estão reunidos aqui para tratar de diversos assuntos, entre eles o ingresso de novos membros. Além do país chamado Curaçao, também foi filiado o Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas, e também o Estado do Amazonas. Com isso, nós aumentamos o nosso número de filiados, o que dá mais estrutura para capacitarmos em todo o Brasil e também no continente. Portanto, hoje temos mais de 35 membros entre países e tribunais afiliados. Durante a Assembleia, foi aprovado o novo Manual de Membros, que simplifica a adesão de integrantes. Os participantes também discutiram a modernização dos regulamentos normativos e mudanças nas áreas contábeis da organização. Na nossa revista eletrônica, você confere mais destaques da atuação do TCU. Confira! Estabelecer um diálogo para aprimorar a governança pública foi foco de mais um café com parlamentares promovido pelo Tribunal de Contas da União. O ministro do TCU, Raimundo Carreiro, disse que a integração com o Congresso é importante para o desempenho das comissões da Câmara dos Deputados. Os temas que o tribunal aborda estão vinculados à comissão de cada deputado, Comissão de Relações Exteriores, Defesa Nacional, Infraestrutura, Segurança. Então, essa aproximação com os presidentes das comissões dos deputados é de suma importância para que eles conheçam o trabalho que o tribunal vem desenvolvendo nas áreas respectivas e dando contribuição para que eles possam também exercer as suas funções lá na comissão. Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o deputado federal Eduardo Barbosa relata que a iniciativa do TCU tem impactos positivos nas comissões da Câmara. Nós podemos, inclusive, não só utilizar muito mais aquilo que está sendo pesquisado e desenvolvido pelo Tribunal de Contas, mas trazer o Tribunal de Contas para dentro da comissão, nos ajudando, inclusive, a decifrar os números de execução orçamentária da nossa área. Sempre visando a boa aplicabilidade dos recursos públicos, porque isso é, sem dúvida alguma, respeitar o cidadão brasileiro. A reinauguração da sede do TCU em Brasília, no dia 26 de março, foi feita pelo ministro Augusto Nardes, presidente do tribunal, e contou com a participação de ministros da Casa, representantes das Forças Armadas e do Congresso Nacional, servidores e outras autoridades. Na ocasião, tomou posse a diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, eleita para o biênio 2014-2015 e presidida pelo conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco, Valdecir Pascoal. A nova diretoria do Instituto Rui Barbosa, liderada pelo conselheiro Sebastião Elvésio, do Tribunal de Contas de Minas Gerais, também tomou posse. Chegamos ao final de mais um programa. Participe do TCU em Ação enviando sugestões de reportagens para o e-mail tv@tcu.gov.br. A sua opinião é muito importante. Não deixe de acompanhar também as fiscalizações do TCU pelas redes sociais, Facebook, Twitter e no canal do YouTube. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!